O peso do ar parecia concentrar-se na pequena sala do apartamento de Amara Baptista, na Graça. Livros de arte com lombadas que prometiam viagens por séculos de criatividade humana empilhavam-se em torres precárias, testemunhas silenciosas da sua devoção. Amara, uma mulher negra de 32 anos, o seu cabelo afro uma coroa orgulhosa que desafiava a gravidade e as expectativas, contemplava o ecrã do portátil. A candidatura para curadora assistente no Museu Nacional de Arte Antiga, MNAA, estava quase finalizada. As palavras que escolhera com tanto cuidado pareciam agora frágeis, insuficientes para carregar o peso dos seus sonhos e a urgência da sua visão. Uma visão que incluía resgatar do esquecimento artistas como Cesaltina Fortunato, uma pintora afro-portuguesa do início do século XX, cuja obra pulsava com uma modernidade ainda por reconhecer plenamente. Lembrou-se, com um aperto familiar no peito, de um professor na faculdade, figura venerável de barbas brancas e saber enciclopédico, que lhe sugerira com a subtileza de uma marreta que talvez devesse focar os seus estudos em temas mais consentâneos com a sua origem. A arte clássica europeia insinuara ele com um sorriso paternalista, talvez não fosse o seu campo natural. Essas palavras, como tantas outras antes e depois, tinham sido o combustível para a sua teimosia, para a sua determinação em provar não só a sua competência, mas o direito inalienável de ocupar qualquer espaço intelectual que escolhesse. Esta vaga no MNAA não era apenas um emprego, era uma trincheira a conquistar. O dia da entrevista chegou com um céu de chumbo sobre Lisboa, prenúncio talvez das nuvens que se adensariam no seu horizonte profissional. Amara escolheu um vestido de cores vibrantes, um padrão africano que era uma declaração em si mesmo, e um lenço a condizer a adornar o cabelo. Sentia-se preparada, as respostas ensaiadas, o seu portfólio impecável. A doutora Helena Ferreira, curadora sénior do museu, recebeu-a com uma formalidade polida, os seus olhos azuis e perspicazes a avaliá-la por detrás de uns óculos de massa elegantes. A conversa fluiu, técnica, precisa. Amara sentiu que a sua paixão e o seu conhecimento estavam a ser transmitidos. Ao sair da sala da doutora Helena, nos corredores imponentes do museu, revestidos a mármore frio que ecoava os seus passos hesitantes, cruzou-se com ele. Leonardo Vasconcelos. Tinha-o visto de relance na sala de espera. Alto, magro, vestido num fato cinzento que parecia talhado à medida da sua confiança inabalável. O cabelo louro impecavelmente penteado, o sorriso fácil que não chegava aos olhos. Ele também era candidato. Trocaram um cumprimento breve. Amara Baptista, certo? Disse ele, a voz macia com um leve sotaque da linha de Cascais. Ouvi falar do seu trabalho sobre arte da diáspora. Interessante. Um nicho bastante específico para um museu como o NAA, não acha? Um nicho. A palavra pairou entre eles, carregada de implicações. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas manteve a compostura. Acredito que toda a arte que desafia e expande a nossa compreensão da história e da cultura tem lugar aqui, Sr. Vasconcelos. O sorriso dele alargou-se, mas continuava a não ser genuíno. Claro, claro. A paixão é fundamental. E com um aceno de cabeça seguiu o seu caminho, deixando Amara remoer aquela subtil condescendência, aquela forma elegante de a colocar no seu devido lugar. A primeira escaramuça, pensou ela com um nó no estômago. A guerra estava longe de começar. Semanas depois, o e-mail chegou. Amara e Leonardo tinham sido selecionados para a fase final, desenvolver uma proposta curatorial para uma pequena exposição temporária. A notícia foi um misto de euforia e apreensão. Estava mais perto, mas o principal obstáculo continuava lá, personificado em Leonardo Vasconcelos. Amara mergulhou no trabalho com fervor. A sua proposta centraria-se em Cesaltina Fortunato, a tal artista afro-portuguesa esquecida, explorando as suas ligações com os modernistas europeus e a forma como a sua identidade racial e de género influenciou a sua obra e a sua recessão, ou falta dela. Era um trabalho de detetive, resgatando fragmentos de informação de arquivos poeirentos e catálogos antigos. Sentia-se viva no seu elemento. Leonardo soube, através de conversas informais no meio artístico, optara por um tema seguro, releituras do barroco português por artistas contemporâneos. Previsível, seguro, branco. A primeira reunião de acompanhamento com a doutora Helena e 2 outros curadores seniores foi tensa. Leonardo, com a sua habitual desenvoltura, apresentou os seus esboços, citando Foucault e Agamben com uma facilidade que raiava a arrogância. Quando chegou a vez de Amara, sentiu os olhares a pesarem sobre si. Explicou a sua escolha por Cesaltina,
a sua voz firme apesar do tremor nas mãos. Um dos curadores, um homem mais velho com fama de conservador, arqueou uma sobrancelha. Cesaltina Fortunato? Confesso que não é um nome que me seja familiar. Terá apelo para o nosso público? Acredito que o papel de um museu também é formar o público, apresentar narrativas menos conhecidas, mas igualmente valiosas, respondeu Amara, o tom mais assertivo do que pretendia. A doutora Helena interveio, diplomática. A proposta é ousada, Sr. Baptista. Continue a desenvolvê-la. Queremos ver o resultado final. No café do museu, mais tarde, encontrou Sofia Almeida. Sofia era designer de comunicação, trabalhava como freelancer para várias instituições culturais, incluindo o MNAA. Conheceram-se num workshop sobre acessibilidade em museus. Era uma mulher na casa dos 30, branca, de cabelo curto e um sorriso franco. Amara, precisando de desabafar, contou-lhe a sua frustração com a reunião. Sei lá, Amara, disse Sofia, mexendo o seu galão. Às vezes uma pessoa vê coisas onde elas não existem. O Dr. Queiroz é um bocado antiquado, toda a gente sabe. E o Leonardo, pronto, é um beto, mas não me pareceu ter má intenção. Amara suspirou. A ingenuidade bem-intencionada de Sofia era quase tão frustrante quanto do preconceito velado. Sofia, quando és uma mulher negra e gorda neste meio, aprendes a ler as entrelinhas muito rapidamente. Nicho específico, terá apelo para o público, ousada. São tudo formas polidas de dizer que o meu trabalho, a minha perspectiva, é marginal. Sofia ficou em silêncio por um momento, a testa franzida. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Pouca gente pensa, retorquiu Amara, um traço de amargura na voz. Nos dias que seguiram, as interações com Leonardo tornaram-se mais frequentes e mais insidiosas. Encontravam-se na biblioteca do museu, nos corredores. Ele fazia questão de lhe dirigir a palavra, sempre com aquela polidez estudada. Um dia, enquanto Amara almoçava uma salada na cantina, ele sentou-se à sua mesa sem ser convidado. Tanta energia, Amara, comentou ele, olhando para o seu prato. Apesar de, bem, sabe como é, este trabalho exige muito de nós. Amara sentiu o insulto implícito sobre o seu peso como um soco no estômago. Limitou-se a um sorriso tenso. Noutra ocasião, ao vê-la com um turbante particularmente elaborado, ele exclamou, que exótico. Fica-lhe muito bem. Traz um toque diferente ao ambiente sisudo do museu. Diferente. Exótico. Palavras que a colocavam sempre à margem do normal, do padrão. A gota de água foi quando, numa conversa informal num evento do museu onde ambos estavam presentes, Amara partilhou com um grupo, onde Leonardo também se encontrava, uma ideia que tivera para a componente educativa da sua exposição sobre Cesaltina. Uma semana depois, numa reunião preparatória à qual Sofia também assistiu por acaso, Leonardo apresentou essa mesma ideia, ligeiramente modificada como se fosse sua, recebendo elogios da doutora Helena pela sua visão inovadora. Desta vez, Sofia viu. Viu a forma como Leonardo se apropriara da ideia, viu o brilho triunfante nos seus olhos e o desconforto no rosto de Amara. Mais tarde, procurou Amara. Amara, eu vi. Aquela ideia sobre as oficinas para escolas era tua, não era? Amara anuiu, os olhos marejados de uma fúria impotente. Ele é um abutre, Sofia. Um abutre bem vestido e com boas maneiras. Eu não sabia que era assim tão descarado, gaguejou Sofia, chocada. Temos de fazer alguma coisa. Fazer o quê? Amara riu, um riso sem alegria. Denunciá-lo por roubar uma ideia que partilhei numa conversa? Quem acreditaria em mim? A mulher negra, gorda e apaixonada, contra o menino de ouro do museu. A realidade era que Amara já estava a investigar Leonardo por conta própria, através de conversas discretas com outros colegas e pesquisa online. Descobriu que o apelido Vasconcelos tinha peso. Um tio era membro influente do conselho de administração do MNAA. Aquele toque de Midas de Leonardo talvez não fosse apenas talento. O debate interno de Amara era excruciante. Denunciar as microagressões, a apropriação de ideias, o favoritismo implícito? Arriscaria ser rotulada de problemática, de conflituosa, de não saber jogar o jogo. O medo de represálias era real, mas o silêncio também tinha um custo, a sua própria dignidade, a sua integridade. Sofia, agora uma aliada convicta, ouvia, apoiava, mas a decisão final teria de ser de Amara. Concentre-se na sua apresentação, Amara, aconselhou Sofia. Faça tão brilhante, tão irrefutável que não possam ignorá-la. E talvez haja uma forma de expor a verdade sem te destruíres no processo. Amara agarrou-se a essa tênue esperança. Trabalhou na sua proposta sobre Cesaltina Fortunato com uma intensidade febril. Cada palavra, cada imagem escolhida era um ato de resistência.
Cesaltina, com a sua arte vibrante e a sua vida de luta contra o obscurantismo, tornou-se a sua aliada silenciosa, a sua inspiração. O dia da apresentação final chegou. A sala de reuniões do MNA, com seus painéis de madeira escura e a longa mesa de mogno polido, parecia um tribunal. Estavam presentes a doutora Helena, os 2 curadores seniores e, como Amara temia, o Dr. Antônio Menezes Vasconcelos, tio de Leonardo e influente membro do conselho. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Leonardo foi o primeiro. Impecável no seu fato, destilou confiança e erudição. A sua proposta sobre o barroco era tecnicamente irrepreensível, mas Amara achou-a fria, desprovida de verdadeira paixão. No final, como que a lançar uma farpa, comentou: vivemos tempos em que se valoriza muito o específico, as narrativas identitárias. Mas não nos podemos esquecer que a grande arte aspira ao universal, a transcender essas particularidades. O olhar dele cruzou o de Amara por uma fração de segundo. Chegou a vez de Amara. Sentia o coração a bater descompassado, as mãos úmidas. Mas ao olhar para as imagens de Cesaltina Fortunato que projetara no ecrã, os seus retratos intensos, as suas paisagens oníricas, sentiu uma onda de calma a invadi-la. Era por ela, por Cesaltina, por todas as vozes silenciadas que estava ali. Falou com uma clareza e uma paixão que surpreenderam até a si mesma. Descreveu a vida de Cesaltina, a sua luta para ser reconhecida como artista numa sociedade que lhe negava esse direito por ser mulher e subtilmente pela sua ascendência cabo-verdiana. Analisou a sua obra, destacando a sua originalidade, a sua força expressiva, a forma como dialogava com as correntes modernistas europeias, mas com uma voz singular. A sua proposta curatorial era arrojada. Não apenas uma exposição, mas um projeto de investigação contínuo, com publicações, workshops e um programa educativo para trazer Cesaltina para o século XXI, para o público que nunca a conhecera. Quando terminou a apresentação da proposta, fez uma pausa. Olhou para cada um dos membros do comitê, demorando o olhar na doutora Helena e no tio de Leonardo. Respirou fundo. Gostaria de acrescentar uma breve reflexão, começou a voz firme. Acredito profundamente no poder universal da arte, como o Sr. Vasconcelos mencionou, mas o universal não pode ser definido por um único padrão, por uma única perspectiva. O verdadeiramente universal abraça a multiplicidade, a diversidade de experiências e vozes. Questionar quem tem o poder de definir o que é universal, o que é relevante, o que merece estar nas paredes de um museu nacional como este, não é diminuir a arte, mas enriquecê-la. Continuou com uma calma estudada. Profissionais como eu que trazem perspectivas diferentes, que se dedicam a resgatar narrativas marginalizadas, enfrentam frequentemente barreiras invisíveis. As nossas propostas são vistas como ousadas ou de nicho, enquanto o cânone estabelecido raramente é questionado com o mesmo rigor. Acredito que a excelência, que todos buscamos, floresce verdadeiramente num ambiente que não só tolera, mas celebra ativamente a diversidade e desafia os seus próprios preconceitos. Não houve acusações diretas, não houve nomes, mas a mensagem foi clara. Um silêncio pesado instalou-se na sala quando Amara terminou de falar. Leonardo fuzilava com o olhar, o rosto uma máscara de fúria contida. O tio Vasconcelos mantinha uma expressão impenetrável. Adorou. Helena tinha os lábios comprimidos, o olhar fixo em Amara. Dias depois, o e-mail chegou. Lacônico, profissional. Leonardo Vasconcelos fora o escolhido. A justificação, perfil mais alinhado com as necessidades programáticas imediatas do museu. Amara releu a frase várias vezes, sentindo o sabor amargo da desilusão, mas, surpreendentemente, não da derrota completa. Havia uma estranha leveza no seu peito, a leveza de quem disse o que precisava ser dito. Sofia apareceu no seu apartamento nessa noite com uma garrafa de vinho verde e um queijo da serra. Ordinários, disse Sofia, abraçando Amara com força. São uns ordinários, mas tu foste incrível. Eu estava lá fora, ouvi quase tudo, tiveste uma coragem do caraças. Brindaram a coragem. As pequenas batalhas. Amara contou que, na manhã seguinte à decisão, receberam um e-mail pessoal da doutora Helena Ferreira. Um e-mail surpreendentemente caloroso. Helena elogiava a qualidade da sua proposta sobre Cesaltina e a maturidade e pertinência da sua reflexão final. Escreveu que, embora a decisão do concurso fosse definitiva, gostaria de a convidar para uma conversa no museu na semana seguinte para discutir possíveis vias de colaboração em futuros projetos de investigação. Sem promessas, sem garantias, mas era um aceno, um reconhecimento. Amara olhou pela janela da sua sala na Graça.
Os telhados de Lisboa estendiam-se sob um céu agora mais limpo. O caminho seria longo, sabia. As estruturas de poder não se desmantelavam numa única tarde, mas algo dentro dela mudara. Aquele nó de raiva e frustração que carregara durante tanto tempo parecia ter-se desfeito um pouco. Sentia-se cansada, sim, mas também mais leve, mais forte. Pegou no seu caderno de notas, onde costumava esboçar ideias. Abriu uma página em branco. No topo escreveu Cesaltina Fortunato, uma curadoria de resistência. E abaixo começou a delinear o que poderia ser um artigo, um ensaio, talvez o primeiro capítulo de um livro. A sua voz, mesmo que não ecoasse ainda nos corredores do MNA, encontraria outros espaços, outras formas de se fazer ouvir. Sorriu. Um pequeno sorriso, mas determinado. A luta essa estava apenas a começar.